tem uma força de vida dentro de todos nós e a gente pode buscar se reconectar com essa força de vida. Tem uma força de vida dentro de todos nós que só existe se a gente se escuta, se a gente se abraça, se a gente tem gentilezas, né, uns com os outros, se a nossa atenção se transforma em generosidade a ponto de a gente sair de si e chegar no outro, porque a vida só acontece em comunidade. A vida não acontece sozinha em você. Então você tem que sair da frente dela para que ela leve você até outros, entendeu? Quer dizer, a vida é conhecer pessoas, lugares e fazer coisas, né? Dizia o Gilberto Mendes, um grande amigo meu, que já entrou. Eu não digo nem morreu, eu digo entrou. Então é assim, conhecer lugares que não são você, fazer coisas que não são você, pessoas que não são você. Enxergar outro. Esse é o grande poema. Enxergar, É o grande poema. A vida é uma aventura, né? E um poema. Né? O grande poema é esse, chegar no outro. A poesia é um veículo para chegar no outro que é em você, que está dentro de você. Então o Fernando Pessoa, se você ler Fernando Pessoa, para citar um poeta apenas de tantos, né? Se você ler Emily Dickinson, para citar uma poeta de tantas, você percebe que aquelas palavras estão falando de você e para você. E como é que elas vieram de fora? Se elas vieram de fora, você está lá fora também. A gente é visitado pelo outro e visita o outro o tempo todo. A gente é encharcado do outro e encharcando o outro, né? Essa separação é algo de ilusório nela, né? Essa separação é fruto da perversidade da política, né? E da economia, Sim. que tem que ser humanizadas. Né? Oi gente, tudo bem com vocês? Não estou sozinha. Sempre que eu gravo com alguém eu começo assim, né? Vou mudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Este é Marcelo Ariel, poeta, crítico, autor de O Silêncio Contínuo. Esse livro contém toda a sua poesia, né? De 2007 a 2019. Isso. Tudo bem com você? Vamos descobrir tudo maravilhosamente bem, né? Desde que a gente consiga se maravilhar com as coisas, né? E ter a alegria de viver, sim. É tão comum hoje a gente falar assim, ai, tá todo mundo tão perturbado, tão ansioso, tão doido, ai, tão egoísta, tão não sei o quê, mas e se a gente colocar de outra forma, né? As pessoas querem viver, elas querem dançar, elas querem amar e ser amadas e estão muito distantes disso, porque a gente vive numa sociedade que tá, tipo, ensandecida e adoentada, né? O que você acha de colocar dessa forma? As pessoas querem viver, mesmo quando elas estão, assim, completamente perturbadas, no fundo as pessoas querem viver, querem estar bem, né? Querem amar e ser amadas, querem poesia. Não. Eu eu sinto que uma parte das pessoas quer viver. Uma parte de nós nos observa, né? E sabe da potência da vida, né? Da força da vida, de criação de um mundo, né? De um mundo para todos, inclusive, né? Então uma parte de nós também tem a tendência à destruição, né? Mas é uma parte menor, eu imagino, né? É só a casca, né? uma crosta que tem, né? Que existe de angústia, né? Nas pessoas. Por dentro disso existe o mundo, né? Existe o que havia no início, que eu chamo de a criança ontológica do ser, né? Então por dentro nós somos crianças, né? Cristalinos, né? Água pura, cristalina, né? Por dentro nós somos indígenas, somos africanos, somos animais também, somos árvores, somos pássaros, né? Tem um ser e um monte de poeira por cima, né? Do eu, né? O ser como diferente do eu, né? O eu como essas máscaras identitárias que a gente vai construindo para estar no mundo, e o ser lá embaixo meio soterrado, sufocado, querendo respirar. A pessoa que não existe, a pessoa não existe. Quando você fala tudo bem, você não está se referindo à pessoa, não está dizendo você pessoa, está tudo bem com você como pessoa, porque a pessoa é uma máscara, é uma construção, a personalidade é uma coisa falsa. Mas você está se referindo a algo de divino, né? Algo de natural, da natureza, a rios dentro dessa pessoa, paisagens, né? Ao céu, né? O céu está dentro das pessoas, né? Você está falando de um céu para outro céu, entendeu? E eu acho que é essa a questão, essa é a poética da expressão tudo bem pra mim, né? O que você estava até falando outro dia, que era o céu da boca, antes de ser céu da boca, ele era céu de quê? Não, era céu do... Isso é uma expressão anatômica, né? De dentista, eu acho, uma coisa assim, porque é até poética. A língua portuguesa ela tem várias poéticas, né? Porque ela deriva da língua espanhola, latina e assim por diante, né?
línguas que usam bastante a imagem e o ritmo poéticos, né? Eu digo que não tem céu da boca, tem o céu do rosto, o céu do rosto, né? Quer dizer, aquilo que você vai dizer constrói de certo modo um céu, compreende? Gente, ou deveria, né? O Marcelo, ele tá sempre assim, né, torcendo as palavras poeticamente porque justamente a poesia, ela alcança esses lugares mais fundos, né, da existência. Alcança o nosso âmago, né? Alcança não no sentido de tocar, como tocar o intocável, né? Mas alcança no sentido talvez de nos lembrar, né, que ele tá lá, que o mistério tá lá, que o ser tá lá e que a gente pode sentir isso, ainda que não possa apreender totalmente pela palavra, né? Como a Clarice escreve na Paixão Segundo GH, nossas mãos grossas, nossas mãos cheias de palavra. Não, a questão é a seguinte, a poesia, eu estava conversando com um poeta ontem, o Antônio Almeida Prado, né? A gente falou sobre isso, né? A poesia existe para impedir, interromper ou tornar difícil as pessoas ficam assim, o fechamento sobre si mesmas. Né? O autotrancamento. As pessoas elas estão muito fechadas sobre si mesmas, estão trancadas nelas mesmas. Então a poesia ela é uma chave. A pessoa, através de outra voz, chegar a uma abertura da sua própria voz, da sua escuta. Você está escutando uma voz quando lê um poema. E essa voz vai se entranhando em você como se fosse uma chave, né? Sim. Para abrir você para fora, entendeu? Mas tem uma questão também, o poeta, existe também uma mistificação, às vezes, da poesia, né? Como existe uma mistificação da economia. A religião das pessoas é a economia. Elas têm outras religiões, mas se subordinam à economia, né? Então a economia é uma religião hoje em dia, poderosíssima. É a religião das religiões, vamos dizer assim. E o poeta, ele não é um ser especial, eleito, extraordinário, divino, um guru, nada disso. O poeta é só um sujeito, um sujeito ou uma pessoa, né? Um ser dentro da pessoa, ou uma força dentro do sujeito, né? Independente do sexo dele, de quem que seja essa pessoa. Quem está dentro dessa pessoa é vamos dizer assim, uma amálgama de vozes do mundo que constrói um poema, entendeu? O poeta, né? O poeta serve ao poema. Mas não quer dizer que o poeta é um eleito especial separado, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, comum, no sentido que a palavra comum tem. A palavra comum é o que nos une, o que nos entrelaça a todos, entendeu? E isso aí, a poesia é isso, a música é isso. A música nos entrelaça a todos. A poesia nos entrelaça a todos. A poesia realmente nos une. E nós temos que pensar naquilo que nos une, e não naquilo que nos separa, né? Mas, Marcelo, você está falando da pessoa que enaltece o poeta a ponto de colocá-lo como fora do mundo, como você falou, né? Um guru. Mas e quando a gente pensa na pessoa que tá bem de um lado diferente disso, tá naquela chave de pra que isso? Poesia, poeta, isso é besteira, vagabundo, vai trabalhar, sabe assim? Como que essa pessoa, assim, como, sei lá, dá pra falar com ela, pra mostrar que poesia, né? Bom, a primeira coisa que posso dizer é que eu não vou me ocupar desse lado dessa pessoa, né? Isso não é importante, entendeu? Essa superfície, vamos dizer assim, turbulenta, né? E problemática e perturbada, né? Da pessoa. De quem fala uma coisa dessa. Primeiro que não se faz poesia com o eu. A poesia é anti-eu. Quanto mais eu, menos poesia, né? Então eu não vou abordar essa pessoa nos termos de eu e ele, compreende? Eu vou dizer para ele que, se você ler a Bíblia, meu amigo, a Bíblia é um poema. O Cântico dos Cânticos é um poema, o Sermão da Montanha é um poema. Então, não é a minha poesia, é a poesia que funda todo o mundo que você vive, né? Todo esse mundo que você vive aí. Porque, se você vai ler a Bíblia, leia como um poema, porque tem poemas lá dentro. Então, arranca as páginas da Bíblia que são poemas e me diz se faz sentido ainda a Bíblia. O que é um poema? O que é uma poesia? Você sabe que definir uma coisa é matá-la, né? Então é bom que ninguém se defina, né? Que a pessoa continue sendo uma sucessão de transformações, de metamorfoses, né? Na direção sempre do melhor possível, né? Que não é o melhor possível do mundo da economia. É o melhor possível para o outro. No bom sentido, né? No sentido de ser mais generoso, né? A poesia é um ato de generosidade em que a pessoa transforma o seu tempo no estudo da palavra como um modo de chegar ao outro, como uma força unificadora de mundos e de seres, né? A poesia é isso, a poesia é com a palavra no melhor uso dela possível para unir as pessoas, de algum modo, né?
e propor visões de mundo unificantes, visões de mundo reveladoras do mundo, visões de mundo transformadoras do eu em outro. Ou seja, se alguém fala para que poesia, se alguém questiona a utilidade da poesia, o que você está falando é que a poesia é essencial, né? Não é nem utilidade, não é nem importante, ela é essencial para um viver diferente, né? Para um estar no mundo mais bonito. A poesia é a música da língua, né? A música interna da língua, é a música que está dentro de você, que é feita com silêncios também, imagens, né? Ela tem a mesma utilidade que o sonho tem. Um indivíduo que não pode sonhar enlouquece. Ele não vai conseguir viver. Será possível a vida sem música? Agora, se você conceber a música sem poesia, sem a língua, transformada em ritmo, em beleza ali, né? É tão bonito isso. Porque... O que também não é questão, a poesia não é dicotômica, né? Existe a poesia também do que a gente pensa que é feio, compreende? O Da Vinci, na vida dele, ele pintou várias pessoas que ele dizia que do senso comum eram feias, né? Mas ele chamava que ele dizia que existia algo de único naquelas pessoas, né? Algo de extremamente único e raro, que era também uma forma de beleza, diferente da forma da beleza do senso comum, né? O senso comum é diferente do pensamento comum. A gente tem que sair, fazer uma migração do senso comum para o pensamento comum. E do pensamento comum para a ação, né? Uma ação, aí essa ação visa a melhor vida, o bem para todos, vamos dizer assim, né? O bem viver para todos. Isso é um poema também. Porque o senso comum é aquilo que todo mundo acordou que é importante, né? E nem sempre é importante. Porque a democracia, essas coisas todas, no fundo elas são um movimento do senso comum para o pensamento comum. O pensamento comum não é todo mundo pensar igual. É cada um contribuir com um pensamento para uma visão do mundo, né? Um pensamento, não uma reação, né? Mas tem um detalhe sobre o pensamento aí, que é importante você que está me ouvindo aí, pensar junto, pensar que o junto tem unido, né? Então, primeiramente, a gente pensa junto. Aí o senso comum se dá no ajuntamento, compreende? E esse ajuntamento, quando ele começa a se ouvir, se escutar, quando todos se escutam mutuamente, começa o pensamento comum. Quando todos falam junto, aí ninguém se ouve. Isso é o senso comum, no fundo. Aí existem forças de fora, que são geralmente forças violentas, que nivelam, né? E falam, silêncio aí, vamos nessa direção e acabou. Então isso aí seria o senso comum, né? Vamos todos na direção do capitalismo e acabou. É uma lógica homogeneizante. É uma lógica igualitária e entrópica. E tudo que é entrópico, para mim, serve à morte, né? Que é entrópica, né? Que torna tudo igual, compreende? A morte torna todos nós iguais. É a única força que tem igualitária para valer é a morte. Agora, eu falei que a poesia une, mas ela une as diferenças. Ela une as diferenças numa sinfonia de diferenças. Ela não massacra, não tenta matar as diferenças. Um poeta não é igual ao outro. As Agora eu estou muito cuidado com poetas que falam só de si mesmos. Né? Porque a poesia é a libertação do eu. Quer dizer, esse eu vira outros, né? Vira outras. Na poesia o homem ele se transforma em mulher, porque ele não tem outra coisa a fazer. Né? Ou o homem se converte em mulher, né? Na poesia ele percebe o outro que é a mulher, ou o outro que é a criança, ou o outro que é o louco. Ele vira mulher, criança, índio, vira pássaro, árvore. Como é que ele faz isso? Porque por dentro nós podemos fazer isso. Nós podemos nos transformar por dentro em outros. Receber o outro, ter aberturas para o outro. Por fora é difícil, né? Por fora tem mais mistérios aí, né? Que não são solucionados, né? O mistério de Deus, né? Para a poesia, Deus é o outro. Mas você é um poeta, Marcelo. Ou a deusa, né? Você é um poeta e pensador, né? Toda poesia é um pensamento? Claro que é. Imagina, se o poema não é resultado do pensamento, é o que então? Tudo que é bom é resultado de um pensamento. Só que o pensamento leva a uma ação também, uma ação transcendente, eu acho, como dizia o Kant, né? Imagino eu, né? Os poetas também são filósofos, entendeu? Só são filósofos assim, um pouco duros, né? Que tem uma pergunta importante, filósofos das perguntas, né? E ficar muito preso no eu afasta do pensamento. Ficar muito preso do eu afasta você da vida. O eu não é um inimigo nem nada, né? Mas ele é uma mediação, compreende? Ele é uma película mediadora, né? É que você precisa para estar no mundo. Então, mas não é o ser, não é o ser. O ser é o mundo, pô. Nós somos parte do mundo, da natureza. Não tem diferenças profundas, né? Tem diferenças unificadoras, dialógicas, né? Que a gente conversa com e vai se misturando. Nós somos uma mistura. Nós estamos misturados com as árvores, com o sol, com o ar. Nós somos seres das misturas. Quando a gente ama, a gente se mistura com alguém.
Mas se a gente ama o mundo, a gente se mistura com o mundo. Se a gente ama a água, se mistura com a água. Vai dizer que o nadador não se mistura com a água. Que o corredor não se mistura com o ar. Que o músico não se mistura com a música. Esse é que é o eu, entendeu? É uma coisa que serve para você se misturar com outras coisas. E não para se separar. Não, se separar, não para destruir. Se separar, quanto mais eu há, mais angústia há. A depressão é um eu assim no seu volume máximo, entendeu? Que não consegue sair de si. Mas a depressão pode ser uma esperança. Porque a pessoa trincou e aí ela pode... Estamos falando de coisa que tem sua poética também. Porque a depressão ela é uma espécie de queda para dentro, que o sujeito deveria, a pessoa, né, que sofre isso, deveria usar como um impulso para fora. Isso. Trincar pode ser bom, né? Hoje em dia nós temos mais medo da vida do que vontade de viver, né? Então tem que inverter essa lógica aí. Tem que tomar a vontade de viver e a alegria de viver. E a poesia faz parte disso, da alegria de viver, porque ela aponta para outros, entendeu? Outras vozes que aí, no fundo são a sua voz também. Vamos falar do seu livro, gente, O Silêncio Contínuo, que saiu pela Cotter. Saiu agora, né? Tem que 2 meses. Ele traz toda a poesia do Marcelo. É de 2007 a 2019. E quer falar um pouco do livro? Contar como foi... Um livro, ele fala por si mesmo, né? Então, ninguém se transforma em poeta. Todo mundo é poeta. Agora o que acontece com os poetas é que eles continuam a ser poetas. Eles continuam a observar o vento nas árvores, né? A se emocionar com o céu bonito e tal. E a procurar beleza nas coisas, procurar a beleza, procurar as coisas suaves, as coisas leves, né, da vida, né? E procurar também a beleza, em tudo eles procuram isso. Um poeta é capaz de encontrar um sentido, né, de uma beleza até em uma tragédia. Tem poemas sobre tragédias aqui, para revelar na tragédia os aspectos dela sublimes, humanos, né? Um dos poemas do Marcelo mais lindos retrata justamente uma tragédia, que é o incêndio na Vila Socorro, né? Por exemplo, quando eu digo aqui, num poema chamado O Improvável, o amor é o azul, feito de gelo flamejante, caindo sobre nós em microscópicos pedaços que lembram diamantes. Aí vem, eu vou explicar o poema para as pessoas, elas sabem o que eu estou dizendo. Tem um céu azul lá, né? Mas também está dentro de você. Você não chega nesse céu azul sem amar. Até você chegar, se você não amar, não misturar o seu eu com outras coisas, né? Com o mundo, com outros e outras, né? E não é amar, o amor é uma coisa em escala, entendeu? Você ama uma coisa, depois tem que amar mais, e amar outra coisa, e amar outras, né? Quando você ama uma pessoa, essa pessoa é uma mediadora para você chegar no mundo. Não é para você se isolar do mundo e fazer uma carapaça, um vidro, né? Ficar nos dois encerrados num amor apenas exclusivo, né? O amor ele é inclusivo, ele inclui o mundo, né? Por isso que eu digo que existe um livro importantíssimo, que é o Morro dos Ventos Uivantes, né? Que no fundo fala disso o livro, né? Ele associa o amor com a vida. A Emily Brontë. Os grandes livros, para mim, transformadores, são escritos por mulheres, eu acho. E a poesia e a vida? Quando você fala, por exemplo, viver a vida como um poema que está lá no seu Instagram, né? Você não separa a poesia da vida, né? Olha, é preciso fazer um movimento de pensamento e de ações, né? Para você costurar a vida de novo na linguagem. Que a vida está separada da linguagem, né? E da língua, né? Então, quando a gente fala uma coisa, essa coisa tem que ser pensada e sentida e feita. De algum modo. É como se fosse uma linha na gente, em que nós pensamos, sentimos e falamos uma coisa. E no caso da poesia, a poesia ela diz o mundo, né? Ela não diz o eu do poeta. Ela diz o mundo. Ela diz dos outros, né? Ela diz aquilo que pode nos abrir para o mundo, né? E não colaborar para nos fecharmos em nós mesmos, né? Que a grande tragédia humana é essa, né? Das pessoas fechadas em si mesmas sem conseguir chegar no outro. Marcelo, o que você diria, que poeta diz, para alguém que está vendo a gente, a pessoa está sem vontade nenhuma de viver, está triste, está melancólica, o ser humano é horrível, a vida é horrível, está muito mal? Eu diria várias coisas, né? Por exemplo, se ela fizer um mergulho dentro de si, em outro lugar, em outro espaço, né? Junto à natureza, né? Se ela estiver sentada perto de uma fonte, de uma cachoeira, né? Olhando uma água cristalina passando ali, eu duvido que essa água cristalina, que essa cachoeira, que esse céu, que esses pássaros, né? Vão dizer para ela que a vida é ruim. Que vão convencê-la disso, né? Então eu diria que ela tem que ir para a vida mesmo. Procurar outros espaços de vida, né? E transformar a vida dela
se possível, numa busca suave, né, tranquila, por esses espaços aí. Porque eu já vi mendigos rindo, entendeu? Tudo bem que o mendigo parece ser uma construção social, quase um negativo do milionário, do rico, né? Mas eu estou falando assim, pessoas, vamos chamar de livres. Eu já vi pessoas livres que não têm nada. Eu sou filho de ciganos, né? Pessoas que não têm nada, talvez ganham o mundo, compreende? São ricas ontologicamente, ricas por dentro, ricas no ser delas. E a angústia é um produto muito de uma construção social, sabe? De um roubo do tempo dessa pessoa, pelo trabalho, pela aceleração da vida, por vários fatores, né? E eu diria que ela tem que recuperar o tempo dela, abrir clareiras no tempo dela para ela mesma, compreende? E deixar essa angústia passar, porque essa angústia não é ela, né? Nós não somos a angústia nem a ansiedade. Isso são tempestades, né? São ventos fortes, perigosos, né? São inundações, assim, né? São as maneiras que o nosso espírito, vamos dizer assim, que é tudo que nós temos dentro de nós, né? Tem de tentar nos acordar para a vida, né? É um paradoxo, né? A pessoa tem desejo de morrer porque ela precisa viver. Uhum. Então ela precisa encontrar a alegria de viver. Às vezes está nas coisas menores, né? Porque ela estava viva, mas não estava vivendo. Mas é claro que a função da arte não é terapêutica, não é salvar as pessoas, né? Uhum. Cada um salve a si mesmo, né? Pelo autoconhecimento, né? Mas a arte pode ajudar a abrir clareiras? Eu diria que a função da arte, né, é simplesmente existir ali, né, como uma possibilidade da pessoa desacelerar o tempo dela, né? Dela parar e sorver, né? Beber como se fosse um vinho, né? Uma clareira, né? Na vida dela, né? Porque a doença também é um mestre, né? Então a depressão é uma doença, né? Que tem um sentido. A doença quer alguma coisa, entendeu? A doença ela está dizendo algo, né? Eu imagino que a depressão, como uma doença coletiva hoje, como muita gente tem depressão, muita gente está angustiada, se produz angústia em massa, só abrir um jornal, né? Um jornal é uma fábrica de angústia quase. Uhum. Ou ver um jornal na televisão, as pessoas deviam fazer o seguinte, procurar a vida no que ela tem de micro, né? No que ela tem de menor, no que ela tem de outra temporalidade, né? Então, se a pessoa simplesmente caminhar, ela vai perceber que caminhar pela natureza, né? A natureza parece que ela é a grande cura para o ser humano, né? O Bushuhan, aquele filósofo coreano, ele escreve na Agonia de Eros, ele escreve: o Eros vence a depressão, né? Eros significando a alegria de viver, né? Uhum. Que tem na natureza. A gente ama por causa da natureza. Sim. Compreende? Sim. A gente muito cínica e muito melancólica que diz que a natureza é perversa, né? Eu não sei, a natureza não é uma coisa nem outra, ela não é nada que a gente possa pensar. A natureza é algo que a gente vive, não é algo que a gente pensa, né? Sim, igual aquele dia que a gente estava falando, né? Se dois cometas se chocam, um cometa era malvado, não, né? Tá para além dessa palavra. Eu lembrei agora do sopro de vida da Clarice, quando ela fala no final do entusiasmo, né? Do atravessamento da angústia e de chegar a essa alegria. Quando eu quero dizer uma coisa de maneira direta, eu uso o aforismo, né? Se eu achar que é um livro de aforismo que tem aqui, aforismo é uma frase, né? Que é uma maneira de eu dizer uma coisa muito importante, muito urgente para alguém, e você não quer tomar muito o tempo dela, que você não é o capitalismo, né? Então você usa uma frase. Eu vou achar aqui um livro de aforismo que eu escrevi, chamado Potestade e Pássaro, né? Aí eu escrevi assim: ingovernável como um dente de leão no vento. Nós vivemos como um dente de leão no vento. Nada vai dizer para nós como é que a nossa vida vai ser, a gente vai seguir no vento. E o vento é uma força da vida. Então a vida não produz não vida. Mas o fechamento em si mesmo produz não vida, produz um afastamento da vida. Porque a gente começa a entrar numa espécie de projeção interna, né? De que a vida é isso que a gente vê nas cidades. A vida não é o que a gente vê nas cidades, a vida é muito maior do que isso. A vida é maior do que você, é maior do que eu. E nós estamos vivos por causa da vida. A vida quer viver. Mesmo que você não queira, a vida em você quer viver. É que você sai de frente da vida. Tem que sentir em você essa pulsão da vida, né? Esse desejo da vida de querer viver. Porque a vida quer prevalecer, ela quer continuar. Compreende? E isso é que faz você... E os poemas, no fundo, são isso também. Eles são emanações da vida, do mundo, para a nossa vida. Porque a tentativa que a gente faz na linguagem, quando se escreve um poema,
de chegar na natureza, de dizer alguma coisa de volta. Já que ela nos diz que sem a palavra, nós tentamos dizer com a palavra coisas que a palavra talvez não alcançasse, né? E eu digo aqui, o acontecer do mundo é uma não notícia, um não evento. Quer dizer, quando você estiver realmente vivendo a vida no sentido mais intenso, leve, no sentido mais suave, profundo, né? Isso não vai ser um evento, não vai ser um acontecimento, não vai ser uma notícia, né? Como diz o Drummond na crônica, né? Que a vida é feita de não notícias, né? Vai ser uma coisa que vai acontecer ali, a vida vai piscar para você ali, você vai ver uma coisa que está acontecendo que ninguém talvez esteja vendo, né? E isso aí pode acontecer dentro de um filme no cinema, pode acontecer sentado numa praça, pode acontecer até no seu quarto mesmo, se você deixar a natureza entrar no seu quarto, a luz da lua entrar no seu quarto, né? O vento. O ar, a respiração, né? Respira. Nós precisamos respirar, viu? Eu acho que não se pode cantar sem respirar, né? E a vida é para ser cantada, para ser dançada, né? Se reconectar com esses prazeres do corpo também, né? É impressionante como na vida, na cidade, ela vai Alegrias, com prazer, né? alegrias do corpo, porque o prazer ele vai ficando cada vez mais sofisticado, mais complicado, né? Para eu sentir prazer, eu preciso comprar não sei o que, eu preciso num lugar tal, eu preciso num lugar... E os prazeres do corpo, né? Como a gente sempre fala aqui em casa, né? Respirar, fazer cocô, comer, né? Comer tão gostoso. Fazer sexo, beijar, abraçar, né? Se a pessoa olhar. fizer o movimento inverso, né? Da pessoa para dentro dela mesma, né? Ela vai perceber que ela já possui, no sentido de ser, tudo que ela necessita para poder viver a vida, compreende? No sentido de pulsão, de energia da vida, né? A vida é gratuita, né? O bebezinho nasce sem roupa, ele tá vivo, mas ela é feita, né? E a gente vai... mas ela é feita de pensar e sentires que se transformam em atitudes, em atos, né? Não adianta só você ler o poema, né? Precisa viver o poema também. Então, quando os poetas falam em desacelerar o tempo, é não fazer nada mesmo, parar e não fazer nada, né? Ter esse tempo para não fazer, esse tempo para si mesmo. A importância do nada, né? A alegria do ócio, não do ócio criativo como uma função para conseguir, não, simplesmente, né? Tem um outro aforismo aqui, ó. Vou ler primeiro o aforismo, a pausa. Né? Tem um aforismo aqui que fala: não há mais vida quando o desespero está no lugar do entusiasmo. E o outro fala assim: a paixão se baseia na ausência do ser e o amor na presença do ser. E o outro fala: nenhum poder é verdadeiro. Então vamos juntar essas coisas todas, né? Nenhum poder é verdadeiro. Então qual é o poder verdadeiro? O poder de amar e sair de si. Por que o desespero, né? Não há mais vida, né? A vida está entre aspas. E desespero significa que você tem uma pressa, né? Uma velocidade, um cansaço que leva a uma pressa, né? A angústia nasce disso, eu acho, né? É não esperar nada, né? Ou então não ter a paciência, né? De esperar. Talvez seja o contrário, né? O entusiasmo está ligado muito a uma gratuidade, a uma capacidade de surpreender a si mesmo, esperando, se sentando e sorvendo esse não acontecer, né, da vida, que é a vida em si mesma, né? Simplesmente sendo, não sendo uma coisa ou outra, né? Isso acontece, é tão difícil hoje, né? Porque o que acontece hoje, geralmente, muitas vezes é o contrário, né? A pessoa quando chega em casa, tá sem o trabalho, vamos supor, a energia elétrica acabou, tá sem celular, a pessoa acaba caindo num desespero, não consegue suportar aquele vazio, né? Assim, vou dizer de modo objetivo para você aí, você que está me ouvindo. Isso não quer dizer que eu não sinta desespero, entendeu? Mas a frase é bem clara: eu não sinta desespero, eu não sinto angústia. Mas a questão é assim, essas coisas são menores, elas estão no lugar da exceção, compreende? Então a minha angústia não dura mais de 10 minutos, compreende? Porque eu tenho mais o que fazer. Eu não dou bola para ela, compreende? Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que criar coisas, né? Tenho que viver a vida, tenho que sentar na praça e ficar olhando o céu. Eu tenho que olhar uma folha em branco até que surja a ideia de desenhar um passarinho nela, né? Eu tenho que fazer arroz. E fazer arroz para mim é uma meditação, né? Eu tenho que meditar, eu tenho que não fazer nada para que a vida aconteça, compreende? Você não pode fazer a vida acontecer, meu amigo. A vida vive, você tem que sair da frente da vida para viver. Eu falo isso até em vários textos meus, né? Mas não sou eu que falo isso, né? Porque existe uma coisa que é dizer para você. Então é uma espécie de fala que quer escutar você, né? É uma espécie de... O poema quer escutar você. Ele quer entrar em você e de algum modo também ajudar, né? Ser uma espécie de energia em que você se escuta enquanto ouve aquela voz escrita ali, compreende? E acho que é isso, desespero, angústia, depressão, que a depressão é o máximo disso, é quando isso vira o todo, né?
Eu acho que a angústia, ela vai embora, ela passa sem mim, compreende? Eu não participo dela. E a ansiedade, eu não luto com a ansiedade. Ela vem e vai embora, eu fico olhando para ela e falo, não tenho nada com isso. Isso entendeu? não é importante. Não tenho nada com isso aí. Entendeu? Isso não sou eu. Isso não quer dizer que eu sou alienado. Eu sei do novo fascismo, né, das angústias sociais, né, de tudo isso aí, da macropolítica. Mas eu garanto para vocês que esse mundo ficcional, perverso, do poder, angustiante, né, da economia e do poder, não chega no quintal da sua casa, se você quiser. E que isso é a não-vida, né? Porque tem a vida dos amigos, né? Uhum. Tem a vida entre você e uma coisa ali, você e uma árvore ali, né? Tem a presença, né? O silêncio, existe a olhar, presença, exatamente isso. Estar inteiro. É tornar-se presente para a sua própria vida, diante da sua própria vida. Maravilhoso. No fundo é isso que o poema quer, entendeu? Deixa eu mostrar de novo a capa, vamos mostrar? Ou Silêncio Contínuo, gente, da Cotter, publicado pela Cotter Editorial, dá para comprar pela internet. Agora, por que esse meu discurso é um pouco diferente do discurso dos poetas contemporâneos, né? Todos meus amigos e amigas. Porque eu quero fundir a poesia com a filosofia. É com a mão esquerda e a mão direita. Poesia e filosofia. Pensar, sentir. Pensar, sentir, fazer. Aí a vida acontece. Pensar, sentir, fazer a alegria de viver. Pensar, sentir, fazer mudanças sociais. Nós mesmos fazemos. Não esperamos de fora, entendeu? E assim por diante, né? Colocar uma cadeira na calçada para falar com o vizinho é um poema também, para mim, entendeu? Sentado na beira de um lago, olhando o céu refletido na água do lago, é um poema também. Há poemas que eles acontecem sem necessidade de serem escritos, né? Que existem para serem vividos. Nesse sentido, abraçar uma pessoa que você ama é um poema. De madrugada você sentir o silêncio, o canto dos pássaros. Até aqui em São Paulo, você sente o canto dos pássaros, né? Ficar ouvindo os pássaros cantarem e tal. Isso também é um poema. Para mim, como leitora, o seu poema, a sua poesia é extremamente filosófica e a sua prosa é extremamente lírica. Marcelo, gente, por favor, escrevam aí nos comentários. Ele já tem que voltar aqui pro canal, né? Já tem que voltar, já tô querendo. Eu sempre receei, né? Gravar aqui, né? Mas é importante falar para as pessoas, né? Isso aqui é um espelho voltado em que você não se vê, né? É um espelho que seu rosto se torna... Ele existe para fora, né? Realmente quando eu me ver aqui na gravação, eu sei que essa imagem não sou eu. Porque essa imagem é só um modo de chegar até você. Queria te agradecer. Eu não sei, eu tô falando, não sei por nada, né? Isso aqui... Todo mundo grava vídeos, né? Faz bastante... Mas raramente esses movimentos são para fora, né? Uhum, sim, é isso. A vida, como diz o John Lennon, não sei se é o John Lennon que tem uma frase, numa música dele, né? Que a vida está lá fora, né? Acho que é isso, né? Não sei se é o John Lennon. Bom, tudo bem. A vida está lá fora, mas ela parte de dentro. Você tem que mergulhar dentro de você, fazer um impulso dentro de você. Como a águia, né? Parece que a águia, para voar, ela tem que dar 3 passos para trás e depois voar, né? Então esses 3 passos para trás da águia, né? São esse movimento que você faz para dentro para poder sair para fora. Se você não consegue sair para fora, é uma águia presa, né? Aí daí vem a angústia, a depressão. No mundo que habita em nós, não sei se você lembra, eu falo que eu defino a alegria como uma flor que brota de dentro ao receber o sol de fora. Sim. Nós somos mais outros do que o mesmo, né? Agora, se a gente permanece sendo o mesmo, aí não há poesia possível. Muito bom. Obrigada, querido. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.